Tarde, trabalhadores. Terça-feira, como é que vocês estão? Live surpresa de tira dúvidas. Não avisei ninguém, gente, então é surpresa mesmo. Esperando o pessoal entrar. Decidi fazer essa live aqui em plena terça-feira pra gente conversar um pouquinho. Horário de almoço, não é verdade? Tudo bom? Daniel Leal, Lucas Lima, seja bem-vindo, José Antônio. Esperar um pouquinho. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, ó, tem na caixinha, tá? Pode ir enviando. Lucivan, tudo bom? Eli, pode ir enviando já a sua dúvida na caixinha, tá? Que a gente vai começar a nossa live. Não marquei a live, não agendei e tô cumprindo. Lembra que eu prometi que ia ter mais live por aqui? Vai ter mais live por aqui. Toda semana tô querendo fazer live, tá certo? Estão me ouvindo bem? Escreve aqui se estão ouvindo tudo certinho pra gente começar a live. Deixa eu ver se já tem pergunta. Vamos lá. Podem enviar na pergunta, tá bom? O que acontece se o trabalhador perder uma causa de rescisão indireta? Vou explicar, tá? O pior dos cenários, trabalhador, que pode acontecer é o juiz falar assim, ó, você não ganhou a rescisão indireta por alguma razão, né? Vamos supor que você não conseguiu ganhar ou porque não teve prova suficiente, por exemplo. Então, o que é que os juízes fazem normalmente? Normalmente, eles falam, ó, então o trabalhador que perdeu essa rescisão indireta vai receber as verbas rescisórias como se fosse um pedido de demissão, tá? Então, o máximo que pode acontecer com o trabalhador é isso, tá? É receber como se fosse um pedido de demissão, caso não ganhe a rescisão indireta, tá? Logicamente, gente, que antes de entrar com a rescisão indireta, o advogado sempre pede a documentação necessária, tá? Para a gente poder fazer direitinho a ação. Mas em relação a valor, não sei se é essa a pergunta até, se você vai precisar pagar alguma coisa, não. Tá? Assim, não vai precisar pagar nada para a justiça, nem para a empresa, assim, não. Porque geralmente os trabalhadores são beneficiários da justiça gratuita. Tá ok? Sejam bem-vindos, Lucivan, Priscila, Lucas, Anderson, Dilma, Alcione, tá certo? Zenilda. Vamos para a próxima pergunta. Vão enviando aqui as perguntas e a gente vai conversando. Tá ok? Inclusive, eu acho que essa pergunta não é estranha. Eu acho que eu já recebi ela algumas vezes. O que responder para o patrão, que sempre diz, está insatisfeito, vai lá abrir uma empresa. Olha, dependendo de como o patrão está usando isso contra você, pode ser considerado até assédio moral. Ah, se não está satisfeito, pede demissão. Ah, não está gostando? Tá aí, ó, a porta aberta para você. Ah, está insatisfeito? Pô, vai abrir uma empresa. Né? Então, se ele sempre fala isso, né, dá até uma conotação assim de ameaça, de repente, até reclamando pode sair, ó, a porta está aberta, é como se fosse um assédio moral. Você não precisa ficar respondendo à altura, não precisa ficar respondendo. Se ele tem essa conduta sempre, o que você pode fazer é juntar provas que ele está fazendo isso, entende? Então aí, se ele tem essa conduta reiterada de sempre te ameaçar de alguma forma, te ameaçar teu emprego, fazer deboche, junte provas, tá certo? Não precisa você ficar trocando farpas não precisa. Junte provas. Vamos lá. Gente, perguntas, tentem colocar na caixinha, tá certo? Tentem colocar na caixinha de perguntas que fica mais organizado. Na escala 12 por 36, 1 hora de intervalo é incluso nas 12 horas de trabalho? Não. Você vai trabalhar as 12 horas e descansa uma, tá? Não tá dentro, não sei se é essa pergunta, não tá dentro das 12 horas. Então você
vai ter que ter, né, durante sua jornada, o descanso, mas não tá dentro dessa contagem, tá certo? É a mesma coisa quem trabalha 8 horas trabalhadas, mas fora desse período de 8 horas tem 1 hora de descanso, tá? Tá ok? Tá gostando da live? Compartilhe essa live com outros trabalhadores, né? Esse horário é horário de almoço, coloca um fone de ouvido, fica aqui comigo, vai comendo e compartilha essa live com o máximo de trabalhadores, colega de trabalho, algum amigo, algum familiar que de repente não conhece o perfil, tá certo? E queira saber mais sobre os seus direitos. Vou compartilhar essa dúvida aqui, que eu acho interessante a gente falar, tá? A gente tem a Central do Trabalhador, que é uma central criada por mim, tá? O que é Central do Trabalhador? É um suporte no WhatsApp. Vou até colocar aqui, gente, peraí, me perdoe, esqueci de colocar aqui o nosso contato na live aqui, ó, deixa eu fixar. Pronto, fixei aqui o número da Central do Trabalhador. O que é essa central? É um suporte do WhatsApp criado por mim. Então você vai lá no WhatsApp, tem uma dúvida trabalhista? Vai no nosso WhatsApp, consulta a nossa Central do Trabalhador. Quer saber se as contas, né, que você recebeu, enfim, o valor da sua rescisão, se está correto? Vai lá na Central do Trabalhador, no nosso suporte do WhatsApp. Quer entrar com ação trabalhista? Vai lá na nossa central. Esse é o número oficial da Central do Trabalhador, certo? Então, se tiver outro número se passando por mim, doutora, eu vou ler aqui a pergunta. Doutora, quais os números de contato da senhora? Possui 2 números de WhatsApp, são verdadeiros? Gente, eu tenho 2 números sim. Um é a Central do Trabalhador, certo? E outro é um número só para clientes mesmo, tá? Que já tem ação, né, em curso, em desenvolvimento, tá certo? Então, deixa eu ver aqui o número direitinho para passar. Então, sim, é o 91346317, é o número da central. E esse que você colocou aqui com o final 0577 também é do escritório, tá certo? Somente temos esses 2 números, o da Central do Trabalhador e esse aqui, provavelmente você é cliente, né? Por isso que você tem o segundo número, tá certo? Mas a Central do Trabalhador é para todos os trabalhadores, mesmo que não seja cliente do escritório, vocês têm acesso à nossa central para tirar dúvidas, enfim, simular rescisão, entrar com ação trabalhista, tá? É uma central feita para vocês, para que vocês possam aí ter uma segurança, ter uma assessoria, tá? E só digitando. Vamos lá, vamos lá. Mais perguntinhas. Vamos colocando aqui, tá? E aí a gente vai respondendo. Motivos para justa causa, inúmeros, tá? Da mesma forma, né, que o patrão tem deveres, o trabalhador também tem, certo? Então, por exemplo, vamos ver o seguinte, né? Você agrediu um colega de trabalho, é motivo para uma justa causa, tá certo? Você, por exemplo, fica faltando sem justificativa, falta muito, leva advertência e nada, suspensão sem justificativa, tá, gente? Porque assim, quando o trabalhador ele apresenta um atestado médico, ele tá justificando a falta. É um meio legal de justificar a falta. Logicamente eu tô falando de um atestado médico verdadeiro, né? Falso, um atestado falso também geraria uma justa causa, olha, mas geraria, enfim, demais, tá? Então nada de atestado falso. Mas assim, quando você justifica a sua ausência com atestado médico, é uma falta justificada, você não pode levar uma justa causa por isso não, tá? Então justificou com atestado, tá certinho, nada de justa causa por isso. Agora, se você não justifica, simplesmente falta, não apresenta atestado, tem agressão verbal, agressão física, ou de repente a empresa tem um procedimento interno da empresa que você tem que executar e você não executa, você leva a advertência uma vez, 2 vezes e não executa. Então, são vários os motivos de uma justa causa, tá, gente? E muitos trabalhadores perguntam como é que é a ordem. Quantas advertências?
Quantas suspensões tem que ter para levar uma justa causa? Né? Muita gente pergunta isso. Na lei não tem dizendo o número, tá? Tem que ter 3 advertências, 2 suspensões e depois é uma justa causa. Não tem. O que eu vejo na prática é que as empresas fazem 3 advertências, 2 suspensões e depois uma justa causa, tá? Mas não tem na lei. Tem gente que leva, não tem nem advertência, a depender da situação, se for muito grave, já leva uma justa causa direto, como a questão de agressão física, né? Então, nessa situação, o trabalhador pode não ter nenhuma advertência naquela empresa, nenhuma suspensão naquela empresa, mas se, infelizmente, né, ter essa situação de agressão física, ele pode sim levar uma justa causa direto, tá? Isso acontece realmente, tá bom? Vou fazer um vídeo sobre justa causa. Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Rosana Thiago, Manuzinha, Deusilene. Vamos lá. Célia. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Live surpresa dia 25 de junho. E é isso mesmo. Eu tô tentando fazer o máximo de live que eu conseguir aqui pra vocês, tá? Essa pergunta eu fiz até o vídeo. Nessa pergunta aqui, faço várias funções na empresa, não fui contratado para isso. É certo? Deixa eu ver aqui. Meu BPC foi negado pela justiça por causa da renda e não vai ter mais direito. No caso tem que... O BPC, gente, é um benefício assistencial, né? Quem tem direito são pessoas com uma certa idade, né? Ou com algum impedimento a longo prazo, uma deficiência, tá? Mas se você não está inserida na renda, assim, o interessante é você se consultar com um advogado para ver se realmente a sua renda não está certa, né? Se não está cumprindo os requisitos. Então, se consulte com um advogado antes de desistir, tá certo? Do benefício. Que às vezes você pode entrar com recurso administrativo ou mesmo entrar com uma ação judicial. Mas não desista, tá? Se consulta com o advogado antes. Mais perguntas? Que história é essa, gente? Trabalho em empresa terceirizada e só vou receber o FGTS de acerto? Como assim? Como assim? Não dá para entender. O seu acerto trabalhista não é só o seu FGTS. Então, já te digo, tá errado. Tem algo muito errado aí. Por quê? Porque saldo de salário, né, aviso, férias. Então, estamos falando aqui de uma demissão sem justa causa. Saldo de salário, aviso, férias, 10º, FGTS, 40%, de repente até seguro-desemprego. Agora, só o FGTS tá muito esquisito. Belém do Pará, tudo bom? Bem-vindos. Tá muito esquisito, tá certo? Muito esquisito mesmo. Inclusive, gente, falem aqui nos comentários de onde é que vocês estão falando, por favor. Beijo, Belém do Pará. Então, assim, provavelmente não tá certo, tá? Então, eu te aconselho, entra aqui na nossa Central do Trabalhador, explica a tua situação pra gente, tá certo? Que aí a gente pode te ajudar, tá bom? Natal. Gente de Natal, Goiânia. Vamos lá, mais perguntinhas. Tô olhando aqui as perguntas. Enquanto eu olho aqui as perguntas, vão falando o estado, de onde é que vocês estão falando. O escritório fica sediado aqui em Fortaleza, tá? No Ceará. Mas advogamos para trabalhadores de todos os estados. Todos os estados. Certo? Porque, como assim, doutora, como é que é possível isso? Porque o processo é digital, o processo é eletrônico, eu só preciso da minha OAB, de uma boa internet, de um computador, tá? E é isso, as audiências a gente pede online também, certo? Já se passaram mais de 20 dias e não recebi o valor da minha demissão, tá errado, tá certo? O prazo, tá, para a empresa pagar a sua rescisão são 10 dias corridos. Então,
Clica aqui na nossa central, tá aqui o número da nossa central do trabalhador. Obrigado, Nalto. Tudo bom contigo? Nalto é cliente. Clica aqui na nossa central do trabalhador, tá? Pra gente entender melhor seu caso e poder te ajudar, tá certo? Rio de Janeiro, Piauí, São Paulo, Maranguape, bem pertinho. São José dos Campos. Responde a minha, por favor. Vou ver se eu acho que eu te respondi. Respondi não? Vamos lá, mais perguntinhas. Olha só que pergunta interessante, gente. Coloquei 5 dias de atestado burnout, que é a síndrome do esgotamento, é associada ao esgotamento profissional mesmo, tá? Bruna, obrigada, Bruna, pelo carinho. Então é a síndrome, a Bruna é cliente também do escritório. Muito obrigada, Bruna, de verdade, viu? Então é a síndrome de esgotamento profissional, tá? Então você colocou 5 dias de atestado, um mês depois a empresa foi desligada. O que você tem que fazer, tá? Procurar seus direitos, tá certo? Junte toda a documentação médica que você tiver, todas as provas para comprovar que esse ambiente de trabalho, tá, é tóxico. De repente tem muita cobrança excessiva, metas impossíveis, muita pressão. Então é importante também você juntar provas do ambiente de trabalho, certo? Que não era um ambiente saudável, tá certo? Então junte a documentação médica, de repente testemunha, conversa de WhatsApp, alguma gravação, algum áudio, alguma coisa. E você pode sim entrar com o processo pedindo indenização, porque olha, essas doenças do trabalho são equiparadas a acidente de trabalho, tá? Então você tem direito sim. A empresa não poderia te demitir doente, certo? Então, por exemplo, você entrou bom na empresa, bem de saúde, estava tudo certo com você antes de entrar nessa empresa, e aí você adoece, né? Culpa da empresa, do ambiente de trabalho, você acabou adoecendo, e aí simplesmente eles te descartam, certo? Isso não pode acontecer. Você entrou bem, tem que sair bem. Se saiu mal, tá errado. Junte provas. Tá aqui nossa central do trabalhador, tá certo? Nosso número do WhatsApp. Entre em contato com a gente pra gente poder te ajudar, tá bom? Mas você tem direitos. Tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver, gente, que horas são. Me desliguei aqui. Tá certo? Fabrícia, seja bem-vinda. Olha só, na carteira estou contratado como motorista, mas na prática eu dirijo, carrego e descarrego o carro, subo escada, carregando peso nas costas. Tem algo a fazer? Tem. Junte provas, tá? Porque provavelmente você foi contratado para ser motorista. No seu contrato de trabalho não tem essas funções aí que a empresa quer que você faça, não. Inclusive, olha, pelo que eu conheço, pode ser que você não tenha nenhum equipamento de proteção individual aí para proteger suas costas, né? E aí você pode até adoecer, tá? Então junte provas dessas funções extras que você está fazendo, né? Faça vídeo, uma testemunha, mais vídeos, fotos, enfim, é interessante, tá? E aí você pode avaliar até de entrar na justiça, tá certo? Doutora, eu tô pensando em pedir demissão da empresa, por exemplo. Estou pensando em pedir demissão, não tá bacana, não tá legal. Eu sempre falo aqui, trabalhadores, tá pensando em pedir demissão, trabalha sem carteira assinada, não peçam demissão sem antes se consultar com o advogado do trabalhador. Mais uma vez aqui a nossa central do trabalhador, nosso suporte no WhatsApp. Por quê? Porque às vezes o seu caso pode ser caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, tá certo? E você não sabe. Doutora, como assim? Se você pedir demissão, você perde parte dos direitos, tá? Agora, a rescisão indireta é uma justa causa no patrão que tem que entrar judicialmente com a ação, tá certo? Então, se as falhas da empresa que você trabalha, essas irregularidades da empresa, acúmulo de função, não paga insalubridade, periculosidade, não assinou carteira, não paga hora extra, tudo são irregularidades no contrato de trabalho, tá?
E aí você pode juntar provas dessas irregularidades e entrar com a rescisão indireta para você sair sem perder os direitos trabalhistas. E daí você recebe tudo, como se fosse uma demissão sem justa causa, sabe? Você recebe todas as verbas, saldo de salário, férias, décimo, FGTS, 40%, seguro-desemprego, tá bom? Por exemplo, não recebe periculosidade, aí a gente vai fazer uma perícia para ver se você tem direito. Acúmulo de função, a gente pede uma indenizaçãozinha, tá? Mas tem que ter prova, tá certo? Então você pode sair sem perder os direitos, tá? Se você pedir demissão, você perde parte dos direitos, tá? Então, a rescisão indireta, que é a justa causa no patrão, é um artigo da lei justamente para proteger os trabalhadores de empresas, empresários que não cumprem com a lei, para eles não ficarem presos naquele contrato de trabalho, para eles terem como sair dali sem perder os direitos, até porque a culpa dessas irregularidades não é do trabalhador, é da empresa que não está cumprindo a lei, entende? Então, antes de querer pedir demissão, e tudo mais, se consulte com o advogado trabalhador, tá certo? Claudineia, Emerson, Max, sejam bem-vindos. Wagner, estão gostando da live, gente? Eu prometi, fiz uma enquete aqui nos stories falando, né? Vocês estão sentindo falta da gente fazer live aqui no perfil? Pessoal, sim, vamos voltar, pois estamos voltando com live, tá certo? Pode ter certeza disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não, eu cliquei e não foi, peraí. Foi. Posso pedir demissão na experiência? Suja a carteira? Você pode até pedir demissão. Mas como eu expliquei aqui, né? Qual o motivo desse pedido de demissão? É pouco tempo. Gente, não existe essa história de sujar a carteira, tá? Ele tá falando aqui, provavelmente, porque é pouco tempo de carteira de trabalho, né? Mas o seguinte, qual o motivo do pedido de demissão? É alguma irregularidade da empresa? É culpa da empresa? Porque se for, não peça. Como eu expliquei aqui, entre com o processo de rescisão indireta, junte provas, tá? Para você poder sair sem perder os direitos. Outra coisa, período de experiência, gente, tem que estar registrado na carteira de trabalho, tá? Muita gente acha que o patrão tem um prazo para assinar a carteira porque está no período de experiência. Não existe isso, não. Entrou na empresa, começou a trabalhar, a carteira tem que estar assinada bonitinha como manda a lei. Não tem essa história, vamos fazer um treinamento. Vamos esperar 3 meses para assinar a carteira. Esquece. Não existe isso não, tá? É só o patrão querendo enganar mesmo, porque não pode, é ilegal. Tá? Então assim, voltando, antes de pedir demissão, como eu falei, tá aqui nossa Central do Trabalhador, vamos verificar o que está acontecendo, né? Porque se for o caso, pode ser caso de rescisão indireta. Vamos lá, mais perguntas. Mais perguntas. Depois da perícia, quanto tempo ainda para ter audiência? Vamos explicar aqui. Talvez quem nunca entrou com ação trabalhista, né? Não sabe o contexto aqui dessa pergunta. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Casos de doença do trabalho, doença ocupacional, que é doença tipo burnout, alguma tendinite, alguma ansiedade, depressão, está tendo muita gente. Que trabalhadores estão realmente adoecendo com depressão, ansiedade, crise de pânico em razão do trabalho, da atividade. Porque assim, uma coisa é você adoecer por fatores externos ao trabalho. Exemplo, um ente querido da família faleceu. Outra coisa é você adoecer, ter depressão, ansiedade, porque o ambiente de trabalho é péssimo. É muita pressão, é muita cobrança. Você vai trabalhar, às vezes se treme toda. Muito comum o trabalhador começar a ficar angustiado antes de trabalhar, com até dor de barriga, sabe? É bem psicológico mesmo. Então, pelo aquele ambiente de trabalho pesado, aí sim é uma doença ocupacional, tá? Mas por outros fatores, a ansiedade não entraria como doença aí do trabalho, mas nessa situação sim. Então, deixa eu ver aqui. Então, nessas ações que tem doença do trabalho, né? Doença ocupacional, tendinite, algum problema na coluna, tem que ser feita a perícia. E a perícia é feita por um perito nomeado pelo juiz, tá? Então, o trabalhador ele vai para a perícia, tá certo? E
E aí vai ser feito, né, todo um exame clínico, o paciente, né, o trabalhador leva os exames também médicos, tá? E aí o perito ele vai dar um laudo dentro desse processo trabalhista para verificar se essa doença tem relação com o trabalho ou não. A mesma coisa quem está pedindo na justiça periculosidade, insalubridade porque não recebe, né? Então vai um perito lá no ambiente de trabalho verificar se aquele trabalhador ele trabalha aí em contato com agentes insalubres e tudo mais, tá certo? E aí esse laudo do perito vai ser anexado ao processo, tá? Já respondendo a tua pergunta, tá? Então, depois da perícia, quanto tempo ainda para ter audiência? Então, esse laudo vai ser anexado ao processo. Agora, o tempo mesmo depende da vara do trabalho que o teu processo, né, se encontra, né? Então, o que pode ser feito é verificar se o laudo já está no processo e cobrar, né? Cobrar a marcação dessa audiência. Mas o tempo mesmo depende da vara do trabalho, como é que está a agenda da vara do trabalho que o teu processo se encontra. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes, Mara Paula, Maria Fardamentos, tá? Então, depende disso, tá, José? Certo? Vamos lá. Mais perguntinhas na caixinha, tá certo, gente? Vamos perguntar na caixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é isso daqui? Vamos lá. Coloquei a empresa na justiça. Ex-patrão e ex-puxa-saco. Gente, o que tem de puxa-saco nesse mundo não é brincadeira não, né? Podem ir no meu trabalho me prejudicar de jeito nenhum. Então eu entendi a pergunta. Olha, seu patrão, seus ex-colegas de trabalho jamais podem ligar para o seu trabalho querendo falar mal de você, ou pessoalmente querendo falar mal de você. Não pode. Então, trabalhadora nessa situação, junte provas, tá certo? Junte provas que eles estão fazendo isso, porque aí você pode entrar na justiça pedindo dano moral. Eles não podem fazer isso, tá? Querer te prejudicar no teu novo trabalho, ó. Esquece, isso não pode acontecer. Junte provas que eles estão fazendo isso e você pode entrar na justiça pedindo indenização. Tá aqui a nossa central do trabalhador. Nosso número do WhatsApp, tá bom? Deixa eu só... Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu respondi bastante. Respondi já. Respondi. Ai, não entendi essa pergunta. Acho que não saiu toda. A empresa onde eu trabalho diz que vamos receber advertência se caso fizermos mais de 30 minutos de quê? Completa pra mim, por favor. Será que é de banheiro? De intervalo? Porque assim, gente, quem trabalha mais de 6 horas por dia tem que ter direito a pelo menos 1 hora, tá? 1 hora de intervalo. A não ser que na convenção coletiva da sua categoria profissional tenha algum outro horário, tá? Mas na lei, de forma geral, é 1 hora. Quem trabalha mais de 6 horas por dia. Quem trabalha até 4 horas não tem direito de intervalo. Quem trabalha entre 4 e 6, 15 minutos. Lógico que tem as exceções, né, como o operador de telemarketing, né, que tem as pausas também, além do intervalo. Mas a regra geral é essa, tá bom? O que vocês acham, gente? Ó, clínica médica pode obrigar funcionário a tomar dose da vacina Covid? Olha, a gente já passou por essa pandemia e tudo mais, né? Mas como se trata de uma clínica médica, né? Então ela tem que ser um pouquinho mais rigorosa, tá certo? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ver no regulamento da empresa
no regulamento interno da empresa, das regras internas, se tem essa previsão, tá? Porque isso faz parte do poder diretivo do empregador, tá? Como é uma clínica médica que mexe com pacientes, com saúde e tudo mais, eles têm que ser um pouquinho mais cuidadosos, tá? Então, se tiver no regramento interno essa condição, tá? Aí você, infelizmente, vai ter que tomar, tá? Porque realmente é uma clínica médica, né? Então, faz parte do poder diretivo da empresa criar regras internas, logicamente usando o bom senso, tá, gente? Tá bom? Olha, que é isso, gente? Pera aí. Trabalhei durante 16 anos sem carteira assinada. É muito tempo. É muito tempo, isso prejudica a sua aposentadoria, trabalhador, tá? Além de você estar esse período todo sem FGTS, Deus sabe como é que estão tuas férias, Deus sabe como é que tá teu 13º, só Deus sabe se estão pagando, se não estão pagando. Não tem FGTS, INSS nem se fala, vai prejudicar sua aposentadoria, tá? Então, assim, ele trabalhou durante 16 anos sem carteira assinada, patrão mandou embora e quer me dar 2.000 em 4 vezes. Gente, 2.000 é rescisão de gente, não é nem rescisão de trabalhador que trabalha um mês. Sem condições, tá? Real, sem condições, ó. Nosso WhatsApp, nossa central do trabalhador, tá certo? Tá aqui. Então fala com a gente que a gente pode te ajudar, tá certo? Por isso que eu digo, trabalhadores, quem trabalha sem carteira assinada, quando você entra numa empresa que já tá errando, provavelmente quando eles te demitem, ó, vai dar ruim. Não tem como dar bom, não. Impossível, tá? O que começa errado tende a terminar errado, concorda? E não é só para a empresa, não, né? Para outros setores da nossa vida também. Também serve, também se aplica. Tá certo? Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, outra coisa, um recado importante. Tem alguma dúvida que não foi respondida aqui? Não mande direct, tá certo? De preferência, o WhatsApp, a nossa central do trabalhador é feita para isso, tá? Então, no direct, evitem o direct. Só clicar aqui no meu perfil, tem um link. Se você clicar, vai direto aqui para esse número do nosso WhatsApp. Então, dúvidas, de preferência na nossa central do trabalhador, tá certo? Boa tarde, bom trabalho a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.